Pronto, bom dia, turma. Tudo bem? Como vocês foram de férias? Bom dia. Férias passou rápido, né? Sim. Bom, espero que vocês estejam bem animados com esse retorno. A princípio, o retorno continua na nossa modalidade aqui com aulas online, torcendo para que ainda esse ano, pelo menos o último bimestre, nós consigamos voltar em aula presencial. Vamos esperar. Enquanto isso, nós damos continuidade ao trabalho que estávamos fazendo com as nossas aulas à distância. Vocês devem ter já acessado o Moodle, viu que separamos também as semanas ao terceiro bimestre em 10 semanas também. E, portanto, a gente vai dar sequência como foi o segundo. Alguns recados aqui que eu tinha para passar para vocês. Na verdade, eu acho que eu falei deles no final do segundo bimestre, mas o Felipe pediu para reforçar os comunicados e eu vou relembrá-los aqui de alguns comunicados. Deixa eu acessar aqui os comunicados passados. Bom, na verdade, o primeiro é com relação às datas. O bimestre começou agora dia 3, né, em aula, dia 3 de agosto, e ele vai até dia 9 de outubro. Tá? Então, 2 meses e uma semana, mais ou menos, para completar o terceiro bimestre. Ele foi dividido em 10 semanas, como eu disse, e a distribuição de notas vai ser igual ao segundo bimestre. Então, nós temos semanas 1, 2 e 3 vale a avaliativa 1, semana 4, 5 e 6 vale a avaliativa 2, semana 7, 8, 9 e 10 vale a avaliativa 3. Né? O que tem de acréscimo é que a gente esse ano com o ponto extra. Então, você tem a possibilidade de poder melhorar sua nota, tendo uma boa participação. Então, se você tiver participação efetiva durante as aulas, você pode ganhar até 1 ponto em cada avaliativa, ou seja, até 3 pontos no decorrer do bimestre. Então, as semanas 1, 2 e 3, a gente vai contar com a participação de vocês. Efetivamente, quem estiver aqui em aula, discutindo, resolvendo exercício, respondendo as perguntas, mandando dúvidas, seja pelo chat ou em áudio. E o professor, cada um usando o seu critério, pode atribuir até 1 ponto para você. Então, se você ficou com notas nas semanas 1, por exemplo, você ficou com a nota 7. Na semana 2, você ficou com a nota 8. Na semana 3, você ficou com 6. Nós vamos construir sua média para a avaliativa 1. Vai dar 7. Soma as 3 notas, divide por 3, dá 7. Se você teve uma participação efetiva, o professor considerar, você ganha até 1 ponto. Então,
No Galileu não vai a nota 7, vai a nota 8. Então você ganha um ponto naquela avaliativa. Isso válido para as 3 avaliativas. Então você pode ganhar até 3 pontos nesse bimestre, tá? Essa é a novidade que a gente vai tentar fazer com que a participação de alguma turma seja um pouco melhor. E aí fizemos então esse pedido para todas as turmas. E aí, válido então agora a partir dessa semana. Só presença não tem como valer, né? Ah, eu estou em toda aula, loguei aqui, estou com meu nome, beleza. Infelizmente, isso não caracteriza você participar da aula de fato, né? Então tem que ser um pouco além de só logar na aula e estar aqui no horário. É claro que isso também vale, né? Se o cara nem estiver presente e quiser participação, não tem como. Só o fato de você estar aqui logado já no horário, você já tem um caminho a ganhar esse ponto. Mas, além disso, você tem que participar efetivamente da aula. Tá? E aí, o professor, cada um vai ter o seu critério para poder atribuir esse ponto. Tá? Não vai ser cada professor que vai definir se o aluno vai ganhar aquele ponto, como ele vai ganhar. Até 1. Então, você pode ganhar meio, você pode ganhar 0,2, 0,8. Vai depender do critério do professor, tá? Beleza. Outro recado, com relação à recuperação. A recuperação, ela vai começar segunda-feira agora, dia 10. E ela vai até no domingo, dia 16. Então, quem precisar fazer recuperação, vai ter uma semana para fazer o trabalhinho, né? O trabalho. Vocês vão receber uma mensagem do professor da matéria, da disciplina, no Agenda Edu. E aí, ele vai detalhar o trabalho e com o que você tem que fazer, solicitando a devolutiva até dia 16. Para os meus alunos que ficaram de recuperação, entre ontem e hoje, eu estou mandando essa mensagem no Agenda Edu. Então, se tiver alguém aqui nessa turma que vai precisar da recuperação, você deve receber uma mensagem hoje, até o fim do dia, com as orientações. Tá certo? Por que data limite até 16? Porque foi solicitado para nós atualizarmos e fecharmos a nota até dia 17. Então, ainda nós teremos apenas um dia para atualizar sua nota, para quem fez o trabalhinho, né? Portanto, esse bimestre tem prazo limite aí para entregar, tá? Para podermos fechar a nota do segundo bimestre até o dia 17. O que mais? Deixa eu olhar aqui. Falei da atividade, falei das semanas, do ponto extra, já foi dito. Com relação aos links, vocês recebem toda semana a pauta das aulas, né? Eu, por exemplo, aqui, ó, para vocês terem uma ideia, eu mando desse jeito pro pessoal da secretaria compartilhar com vocês. Ó, eu mando igual essa semana, ó, orientações da semana, primeiro médio, física, semana 1. E aí eu mando os módulos, um pouquinho do que tem em cada assunto, só alguns tópicos. E aí vem uns links com algumas aulas, né? Esses links vocês já estão acompanhando, que são os links do objetivo, certo? Geralmente, os primeiros são de teoria e os últimos aqui são eles explicando os exercícios do próprio livro. Mas
algumas turmas, alguns alunos estavam usando esses vídeos como justificativa para não comparecer nas lives. E é o contrário, né? As lives aqui que é importante. Nós somos os professores de vocês, nós que estamos acompanhando a evolução, o aprendizado, tentando ensinar vocês. E esses vídeos aqui é um suporte apenas, tá? Então, na verdade, o certo, se você conseguir se organizar dessa maneira, é você assistir esses vídeos do objetivo antes das aulas, por dois motivos. Primeiro que esses vídeos, eles são pequenos. Então, em média, eles têm 5 a 7 minutos, tá? Como você tem, talvez, 2 disciplinas por dia, no máximo 3, um dia antes você consegue rapidamente se organizar e assistir o vídeo, só que você não vai estudar a aula antes. Você vai simplesmente assistir ao vídeo e anotar alguns termos ou algumas dúvidas que você tem, justamente para no dia seguinte, na aula daquela disciplina, você trazer os questionamentos e a gente avançar melhor com a aula. Fazendo isso, você ganha 2 vezes. Primeiro, que você já chega preparado para a sua aula. Segundo, que você realmente vai começar a participar da aula para ganhar esse tal do ponto extra. Você faz a sua pergunta, faz o seu questionamento, coisas simples que você às vezes escutou, olhando esse vídeo, você escutou, pô, professor, falou uma coisa lá que eu não entendi. No dia seguinte, pergunta para o seu professor aí na live, que ele vai saber. Afinal, esses vídeos aqui, eles são em cima do material apostilado, que é o que vocês pegaram, né? Só que esse vídeo ele é curto, como eu falei, e você não interage com o professor ali na hora da explicação. Diferente da nossa live, que caso você não tenha entendido, você pede que a gente explique novamente ou mostre de um jeito diferente. Então, aí sim você vai conseguir absorver, tá? Os professores, todos nós estamos fazendo isso, mandando um briefing, se podemos dizer assim, uma breve introdução dos módulos que serão trabalhados naquele dia e depois os vídeos, né? Eu também estou fazendo isso. Então, toda semana você vai ter a pauta, como está demonstrado aqui, e os links para os vídeos para você ver antes, né? Se você precisar de consultar depois da aula já ter passado, aí você já entra na própria gravação da nossa aula, né? Que ela sempre é mais estendida do que esse vídeo, e aí você vai ter a mesma explicação que os colegas teve, né? Então você, no caso, é interessante você olhar esses links antes. Depois você pode acessar a própria aula nossa. O que você pode fazer depois é o vídeo de exercício. O vídeo de exercício você pode acessar depois, aí sim, né? Esse não tem como você olhar antes. No qual ele resolve os exercícios do próprio módulo. É interessante você olhar esses daí, porque nem sempre dá para fazer todos os exercícios do módulo em aula. Então você acessa esse vídeo no qual ele faz os exercícios do próprio capítulo. Aqui nesse caso, ele vai fazer do módulo 49 e 50, né? Nós vamos fazer alguns hoje. Se não der para fazer todos, você acessa o vídeo para ver o restante, tá? Beleza. Deixa eu ver se não está faltando mais nada. Falando sobre os links, ok. Bom, vocês já sabem que as atividades semanais lá no Moodle têm no mínimo 5 questões. Eu mando sempre um pouco mais, eu mando 6 ou 7 questões. Por quê? Porque se você fizer 5 questões, você erra uma, você só pode tirar no máximo 8. Se você errar 2, você pode tirar no máximo 6. E física, geralmente, é umas questões que a galera precisa um pouquinho mais de atenção. E aí, se você... cada questão valendo 2 pontos, eu acho muito peso. Então, eu mando 7, 8 questões,
divide um pouco essa pontuação. Cada questão fica valendo 1,5, 1,4. Se você errar uma, você não prejudica tanto sua nota assim. Então, eu sempre vou mandar umas questões a mais, né? No mínimo 5. Porém, depende do conteúdo, dá para fazer uma listinha de 7, 8 exercícios. Tá? Principalmente essa que nós estamos, leis de Newton aqui, dá para fazer bastante. Beleza? Certo? Alguma dúvida até então? Acredito que não, né? Que vocês já estão acostumados com o que estávamos fazendo já, né? E também já tiveram a semana toda de aula. Acredito que o professor deva ter falado desses comunicados, mas fica o registro aqui na minha aula que eu reportei com vocês. Bom, vamos lá então. Outra coisa, se vocês não quiserem, às vezes, fazer alguma pergunta ou questionar alguma coisa por áudio, por N motivos, se às vezes seu microfone não está funcionando, às vezes você tem vergonha ou não quer aparecer, manda pelo chat. Eu leio as perguntas aqui, leio os comentários e eu não falo o nome. Vocês sabem disso. Eu simplesmente leio aqui. Ó, tem alguém fazendo uma pergunta o seguinte, e leio. Então, não precisa ficar tímido por não querer falar. Pode escrever. E conta também como participação. Bom? Outro detalhe. Aqui eu já vi que todos já fizeram acesso com o nome, mas alguns professores relataram durante essa semana que teve intrusos durante a aula, e aí a gente está tentando investigar e se consegue chegar nos causadores de atrapalhar a aula, e estamos tentando fazer o sistema de uma maneira que a gente restringe o acesso dessas pessoas. Então, vocês, para entrarem em todas as aulas agora, vocês têm que ter o próprio acesso cadastrado aqui no Zoom, né? Se você entrou na aula hoje, você percebeu que precisou fazer o acesso. Então, fica o e-mail registrado, a gente sabe quem é o login de quem que é, se caso for algum intruso que está usando o nome de algum de vocês, mas pelo e-mail dá para saber. Então, a gente consegue filtrar melhor, tá? Se foi algum colega ou alguém que resolveu atrapalhar, que vocês de repente passaram o acesso e o cara vai entrar para atrapalhar, isso é uma autossabotagem, galera. Ele vai atrapalhar vocês mesmos. Então, não sei se tem muita vantagem nisso, não. Tá? Afinal, é a única aula que vocês têm na semana daquela disciplina. De repente, você vai perder aquela semana. Você vai ficar prejudicado no próprio conteúdo que você mesmo vai precisar daqui um pouco. É tipo você cavar um buraco, pular nele e pedir ajuda para sair depois, sendo que você mesmo cavou aquele buraco. Então, cuidado com, às vezes, a intenção da brincadeira que pode sair para o lado errado, né? Acaba atrapalhando vocês mesmos. Nós tivemos um dia, o bimestre passado, um episódio parecido, e se você pegar aquela semana no qual aconteceu aquilo, foi a semana das notas mais baixas, por conta que a gente não conseguiu finalizar a nossa aula, né? E eu não sei as outras disciplinas, mas a física, por exemplo, eu vou compartilhar com vocês aqui, ó, é o nosso livro. Ó, nós temos 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 módulos esse bimestre, né, que vai dos 49 aos 66. Divididos em 10 semanas, não precisa ser muito esperto para saber que tem que ser no mínimo 2 módulos por semana, para dar tempo, né?
Então, 17 módulos para 10 semanas, vai ter semanas que serão 2 módulos. E se você prestar atenção, tem módulos que são só exercício. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, são 11 módulos de exercício dos 17. Portanto, os módulos de exercício aí, eles vão ajudar bastante vocês a conseguir fazer as listas no Moodle. São exercícios bem semelhantes aos que estão lá. Mais um motivo da gente conseguir otimizar a nossa aula e não atrasar, né? Eu já fiz a distribuição desses módulos nas 10 semanas. Já está pronto, já está planejado o nosso bimestre, né? Como eu disse, a semana de agora, vamos começar com 49 e 50. Então, nós devemos acelerar um pouquinho mais nesse começo, fazer de 2 em 2, justamente para a gente ter uma folguinha aí no final do bimestre. Né? Se bem que vai ter alguns módulos aqui que a gente vai ver eles individualmente. Se eu não me engano, quando chegar aqui no atrito, a gente vai ver a aula vai ser só o módulo 58, que é o atrito, e aí a gente identifica direitinho o, o fenômeno, o efeito, né, da força de atrito. Plano inclinado, se eu não me engano, também a gente pegou um dia só para plano inclinado, para entender esse mecanismo, né? E componentes da força resultante também pegamos um dia só para esse módulo. Então, tem alguns módulos que veremos unicamente na nossa aula, para dar tempo de entender ele. Tá? Bom, para facilitar a participação também, eu estou incentivando as turmas, a quem se sentir à vontade, de ligar as câmeras, primeiro para a gente ver vocês, identificar vocês também, que nos ajuda muito, e segundo, que facilita a gente dar aula, olhando os vídeos, porque na hora que a gente compartilha aqui as imagens, aparece no canto as miniaturas dos vídeos. Então, para a gente conseguir dar aula olhando para vocês é melhor. Para saber primeiro se vocês estão escutando, estão entendendo, estão ali, presente, né? Ajuda muito. E também influencia no critério de participação. Tá? Então, a partir das próximas aulas, quem se sentir à vontade, liguem as câmeras. Tá? Eu mesmo estava no final do bimestre passado com a câmera desligada e também percebi que para você ter aula sem me olhar também é ruim, né? Do mesmo jeito que eu ensinar sem olhar para vocês também é ruim. Então agora eu vou deixar minha câmera ligada para poder explicar para vocês, eu acho melhor. E depois, quem quiser, faça o favor de ligar as câmeras, tá? Bom, vamos lá. Meia hora de recado foi o suficiente. E aí, como a gente tem agora essa questão dos logins, né? Tem que esperar você logar no Zoom para poder ter o acesso e assim. Então, às vezes, demora um pouquinho para iniciar a aula, tá? Então, a gente vai demorar uns minutos até aceitar todo mundo, que agora tem sala de espera, tem que fazer o login, tem que marcar a presença. Então, às vezes, demora um pouquinho, tenha paciência. Se você entrou na reunião e está lá aguardando o anfitrião liberar o acesso, espera um pouquinho que até aceitar todo mundo pode demorar, tá? Mas é isso, beleza. Recado dado, vamos ao que interessa, que é começar nosso livro, e aí, como o bimestre passado a gente fez, eu vou fazer esse bimestre também, cada módulo que nós vamos passando, eu vou marcando ele de amarelo. Começamos nossa caminhada aqui no livro 3, ó, estamos em amarelo aqui nos dois primeiros, mas daqui a pouco você vai piscar o olho e nós vai estar marcando de amarelo 64, 5 e 6 aqui, ó. Passa muito rápido.
o segundo semestre, ele é muito dinâmico, ele voa, você nem percebe, ele já passou. O mês de agosto, que geralmente é mais demorado, né? Mas o terceiro bimestre em si e o quarto são bimestres mais rápidos, mais curtos. Você pode ver pelo próprio material, os dois primeiros livros que nós fizemos, o livro 1 e o livro 2, tinham, em média, 24 e 25 módulos. Esse aqui tem 17, então ele já tem menos. Se contar que tem 11 de exercício aqui, sobra 6 módulos apenas de teoria. Então, nós temos pouca teoria nesse livro e vamos praticar bastante os exercícios, né? Certo. E o quarto bimestre ainda é mais rápido ainda. Porque, se eu não me engano, vai até o módulo 80. 80? É isso, vai até o módulo 80. Nós já vamos encerrar esse no 66. Então, sobra 14 módulos para o quarto livro, né? Que é mais rápido ainda. E nós teremos também 2 meses de aula. Então, devem ter aí umas 9 semanas o quarto bimestre. Espero que estaremos em sala já, né? Vamos torcer. Mas vamos lá. Bom, recapitulando o livro 2, a gente finalizou aquele livro com as leis de Newton, né? A gente já tinha finalizado a cinemática, onde a gente viu os movimentos circulares no final, né? E é importante essa parte vetorial aí da velocidade que nós vimos no finalzinho de cinemática, porque ela vai voltar aqui no módulo 64, a gente volta a falar dessa parte vetorial, tá? Então, por isso é interessante você ter aprendido direitinho aquela parte de movimento circular, aceleração centrípeta, aceleração tangencial, né? Como é que calcula essa aceleração centrípeta. É interessante você relembrar um pouco aquilo. Eu sei que uma é quando tem movimento circular, curvos, né? E aceleração tangencial, geralmente quando tem e não tem aceleração centrípeta, quando o movimento é retilíneo, né, em linha reta. A tangencial está ligado com a, a tangencial está ligado com a variação do valor da velocidade. Então, se a velocidade começa a 5, depois vai para 10, 15, 20, 25, então ela está mudando o valor, então tem aceleração tangencial. Se a velocidade se mantém no 5, então não tem aceleração tangencial. É interessante lembrar essas coisas. Depois a gente vai no módulo 64 resgatar essa discussão vetorial, tá? E aí, no final, a gente aprendeu a primeira lei de Newton, que é a lei da inércia, que nós vimos a influência da massa, como que a gente discute a inércia de um corpo. Ele pode estar em inércia em repouso, né? E ele pode também estar em inércia em movimento, só que aí especificamente tem que ter o quê? Movimento retilíneo e uniforme, né? Então, se ele tiver em movimento retilíneo e mantendo a velocidade constante, ele também está numa situação inercial, tá? E aí depois a segunda lei de Newton, que é a lei fundamental da dinâmica, no qual nós vimos como aplica o F igual a ma. Que na verdade o F igual a ma é só uma forma genérica, né? Porque a gente fez vários exercícios onde aparecem outras forças, você tem que fazer uma força resultante ali, se tiver mais força, né? Situações onde você tinha forças na orientação vertical e força na orientação horizontal. Então da situação. Você tem que fazer a somatória das forças para cada uma das direções, vertical e horizontal, para depois poder juntar tudo, né? Isso vai continuar aqui na terceira lei de Newton. Tá bom.
Eu li o recado no chat aqui. Depois ela assiste a gravação, então, tá? Mandou um recadinho para ela. Beleza. E aí, nós fizemos algumas situações das leis de Newton no finalzinho do livro passado, na situação vertical, né? Lembra? Que aí nós vimos que as leis de Newton, elas são aplicadas também em movimentos verticais, por que não? Tem um pouquinho da influência da gravidade no esquema, então há um pouquinho de atenção na leitura dos exercícios, porém, faz do mesmo jeito. E aí, pessoal, a grande sacada que eu estou tentando passar para vocês, desde que nós vimos a primeira lei de Newton, é que você tem uma sequência lógica para resolver esses problemas. Que na última aula nossa, ou na penúltima, não lembro se foi na última ou na penúltima, que nós falamos, eu falei para vocês. E se você gravar essa sequência, tem grande chance de você ir acertando os exercícios. Qual que é a sequência que você vai fazer? Primeiro, você tem que ter uma imagem, um desenho do que está acontecendo. Então, se o problema não trouxer uma figura ou uma imagem, uma ilustração do que está acontecendo, você mesmo cria o seu desenho, faz a sua ilustração. Por quê? Para a gente poder colocar os vetores no desenho. Sabe que força é uma grandeza vetorial, a gente precisa olhar a direção, para onde aponta, direita, esquerda, para cima, para baixo, tem que saber para onde apontam essas forças. Sabe que faz diferença no nosso cálculo. Se for sentido oposto, uma para cada lado, você vai subtrair. Se for a favor, você vai somar, entendeu? Se for uma para cima, uma para baixo, você vai subtrair. Então, é interessante você fazer a ilustração. Tá? Faça uma ilustração simples, não precisa ser um Leonardo da Vinci, um Michelangelo fazendo desenho. Não precisa não. Se bem que Michelangelo fazia mais escultura, né? Mas tudo bem. Mas, assim, não precisa fazer um desenho artístico. Simplesmente um desenho representativo. Você pode fazer, aliás, os corpinhos do seu desenho como uns pontinhos, só um quadradinho, bloquinho. A gente representa desse jeito. É só para você entender os vetores, tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, sempre tenta determinar um movimento, um sentido de movimento para aquela situação. Você olha lá pela leitura, você fala, pela leitura, eu acho que esse cara está se movimentando para a direita. E aí você coloca para a direita que ele está se movimentando. Por que eu falo isso? Se vocês adotar um movimento, um sentido de movimento, você está dando a orientação positiva para os vetores. Enquanto você falou que o movimento é para a direita, os vetores de força que apontarem para a direita também são positivos. Os vetores que apontarem para a esquerda são negativos. Então, quando você supõe um movimento, você errou aquele sentido de movimento. Não tem problema, mas você tem que escolher um sentido para iniciar o seu problema. E aí, tudo que apontar para o mesmo lado é positivo. Apontou para o sentido contrário é negativo. Ok? E aí você vai colocar os vetores no seu desenho. Então você tem força para o lado direito, força para o lado esquerdo, para cima e para baixo. Ainda mais agora no livro 3 que entra força de atrito, você vai ver que é um componente novo que vai estar na nossa situação. Plano inclinado, que a gente vai precisar trabalhar com decomposição vetorial. Então, quer dizer, se você tiver por dentro dessa sequência de resolução, o módulo 58, 61 e 63 vai ficar mais fácil para vocês. Tá? O 64, então, nem se fala, que aí a gente vai misturar a força de tudo quanto é lado, para saber as componentes. Tá? Então, precisa dessa sequência. Vamos lá. Fazer a ilustração, caso não tenha. Oi. Mas aí, essas dicas que você deu, da primeira que tem que ter uma ilustração e da segunda que sempre tem que tentar determinar um sentido de movimento, eu teria que usar só nesses casos, né? Desses módulos que você está falando. Tipo, às vezes pode ser que isso daqui não tenha nada a ver com outros exercícios, ou não.
Geralmente funciona com qualquer modalidade de exercício, né? Ah, tá. Agora, 100% das vezes funciona quando tem força envolvida. E a questão é que você acha que as forças, a gente só vai trabalhar aqui nesse assunto leis de Newton, né? Tipo, passou aqui do 64, força resultante, beleza, acabou os exercícios de força, não preciso mais. Meu, de agora em diante, sempre vai ter uma força na jogada. Então, por exemplo, o livro 3, o livro 4, se eu não me engano, começa com trabalho de uma força, tem força na jogada. Entendi. E aí depois vai ter potência. A gente pode calcular potência usando força também. Aí depois tem energia, que também você tem que supor o movimento para onde que é. Então, na verdade, Envolve é, força. essa modalidade, esse modelo que eu passo para vocês de sequência de resolução, ele funciona, vai funcionar para qualquer problema, entendeu? Entendi. Quando você chegar, por exemplo, lá no terceiro ano, tem eletricidade, tem força elétrica. Será que eu posso usar isso também? Pode. Tem força eletromagnética, força magnética. Posso usar isso? Pode. Então ela funciona com Ah, qualquer legal. tipo de força que você quiser. Tanto que, quer ver, ó, a aula de hoje, depois da aula de vocês, eu dou aula para o terceiro. E hoje eu vou ensinar para eles a lei de Coulomb. Lei de Coulomb é a força elétrica, força que aparece nas partículas Uhum. elétricas. Interação entre positivo e negativo, força de atração, de repulsão, essas coisas. Uhum. E como que a gente começa fazendo esses problemas? Essa sequência que eu tô falando para você. Diagrama do corpo livre, Uhum. fazer o desenho, para onde apontam as forças, para saber se é de atração, se é de repulsão, qual é o valor, força resultante, mesmo é idêntico, Que entendeu? legal. Isso ajuda Então, bastante, né? pois é, e eu falo assim, é uma sequência de resolução que funciona para Uhum. vários modelos de exercício. Então, vamos supor, se você tem dois bloquinhos na horizontal, um puxando o outro, posso fazer esse esquema? Pode. Mas se é um na vertical e um na horizontal, posso fazer esse esquema? Pode. Então, ele funciona para qualquer modelo de exercício. O que eu Entendi. falo? Aí você não precisa ficar preocupado em fazer. Nossa, eu tenho uma gama gigante de exercícios e como que eu faço cada um deles? Esse esquema de resolução funciona para todos eles. Então, na verdade, é só você ir treinando até se acostumar com essa sequência, né? E aí Sim. facilita para você, É, entendeu? tem que ir treinando também, né? Senão não adianta muito. É exato. Você pega essa sequência que eu falei, de você fazer a ilustração, caso não tenha, faça o desenho, Uhum. coloque os vetores, você identificou as forças que existem. Perdão, antes de colocar os vetores, se tem movimento e para onde que é o movimento. Terceiro, coloque os vetores força. E quarto, você faz a força resultante para cada um dos elementos. Se houver dois bloquinhos, a força resultante para cada um dos bloquinhos. Entendi. Então, essa seria a sequência. E aí, o quinto passo seria o desenvolvimento matemático, né? Que aí é o que você mais vai praticar. Só que se você perceber, se você errar um dos passos anteriores, por exemplo, você esqueceu de colocar alguma força lá no seu desenho, o desenvolvimento matemático você vai acabar errando também, porque ele É, depende do seu verdade. desenho, entendeu? Uhum. Então você tem que ir treinando fazer essa sequência para na hora que chegar na parte matemática não tiver faltando nenhuma informação. E por que eu falo isso? A parte inicial que eu falei é o mais trabalhoso. A parte de desenvolvimento matemático é simples, pessoal. O que nós fizemos aqui de matemática? É isolar a variável, joga para um lado subtraindo ou vai dividindo e só. Não temos nada É, mais que do que isso. normalmente o que envolve o desenvolvimento, o que tem de matemática, que envolve contas, desenvolvimento matemático, é mais simples, né? Porque a gente não tá numa matéria de matemática. Matemática envolve contas contas maiores. Agora a gente só vai ter um desenvolvimento matemático na física. Não é nada Isso. demais, são coisas simples, né? É exatamente. A parte matemática que a gente usa aqui é uma matemática de operações simples, né? Uhum. Somar, dividir, multiplicar, não tem procedimento matemático muito complicado, né?
Na verdade, a parte da física a gente resolve equações simples. Equações de isolar variável. Sempre vai ter uma variável lá que você tem que isolar ela. Joga os números para um lado, isola a variável, e aí você talvez passa um número dividindo, multiplicando, alguma coisa do tipo. Então eu falo assim, a parte matemática da física é resolver equação de primeiro grau, na maioria delas. Entendeu? Então, se você sabe resolver equação de primeiro grau, você se dá bem na parte matemática e física. Agora, o que é trabalhoso? É você conseguir pensar e raciocinar o problema antes de colocar a parte matemática. Porque se você esquecer de alguma coisa, vai ficar Vai faltando alterar. informação lá na matemática. Exato. Então, a física pega uma parte antes da resolução matemática, que é o pensamento, o raciocínio, para você perceber se você está respondendo a pergunta, se você está usando as informações que o exercício passou corretamente, e se aquilo que você está tentando fazer, as operações matemáticas que você está tentando fazer, ou as equações que você está tentando utilizar, se elas podem ser utilizadas naquela situação. Então, quer dizer, resolver um exercício de física, praticamente você ganha ou perde o jogo antes de começar ele. Então, tipo assim, você já entra no exercício, você já sabe se você ganhou ou perdeu. Porque se você não entendeu nada, você já sabe que você vai errar, entendeu? E quando você acerta, você no começo já sabe que acertou, e aí depois a parte matemática é simples, você só resolve e realmente responde aquilo que está perguntando, É beleza? verdade. Aí, Beleza. valeu. Estão perguntando aqui qual é o 4, eu coloquei aqui 4, o quarto passo da sequência aqui que eu falei, vamos lá, é assim, ó. Primeiro você faz a ilustração, caso caso não tenha desenho, você faça o desenho. Segundo, você identifica para onde é o movimento, caso haja movimento. Pode ser que o seu problema esteja em equilíbrio, vamos supor, ele fala que está em equilíbrio. Que, geralmente em equilíbrio é o quê? Está tudo em repouso, tudo se equilibrando, não tem movimento nenhum. Então aí você não precisa colocar vetor falado nenhum de movimento. Você sabe o quê? Que as forças estão se equilibrando. Mas geralmente vai ter um movimento para a direita, para a esquerda, algum lugar. Então esse é o segundo passo. Terceiro, colocar os vetores de força. Depois que você identificou para onde é o movimento, coloca os vetores de força. E o quarto passo é você fazer a força resultante. Né? Então aí você vai fazer F no mesmo lado do movimento é positivo, no lado contrário é negativo, igual MA. Aquele passo que a gente fazia de força resultante. Né? Na hora de resolver os exercícios aqui, eu vou fazer isso com vocês. Tá bom? E aí eu identifico os passos para vocês irem se acostumando. Tá? E o quinto passo aí é habilidade matemática de chegar na resposta da variável. Mas aí você já vai ter as equações, então é só substituir os valores, só utilizar as informações que o enunciado passou e desenvolver a parte matemática, que é mais simples. Tá bom? Para a gente preencher essa discussão nossa de força, a gente aprende agora a terceira lei de Newton, que era que estava faltando, que na verdade ela das leis, ela é a segunda eu acho a mais complicada, né? Justamente por causa que tem o desenvolvimento matemático. E a terceira ela é um pouco mais teórica. Essa terceira lei é um pouco mais teórica. E a parte matemática dela é a mesma que a gente estava usando na segunda lei. Mas nós temos que entender um pouquinho dessa parte teórica de ação e reação para poder identificar aonde que existe essa terceira lei de Newton nos nossos sistemas. Então, vou tentar explicar para vocês aonde que a gente encontra essa ação e reação, para quando você chegar em alguma situação, em algum problema para resolver, você conseguir identificar, pô, esse aqui é ação e reação, então vale a mesma coisa. Então, dá para tem essa jogada aí da ação e reação, elas têm o mesmo valor. Eu vou explicar para vocês como que a gente chega nessa ação e reação.
Bom, geralmente as forças, naturalmente, aí em qualquer situação, elas se encontram aos pares. Como assim aos pares? Sempre que existe uma força atuando em alguma coisa, para aquela força de ação, existe uma reação para equilibrar o sistema. Equilibrar o sistema, muito cuidado com essa parte de equilíbrio que eu já vou explicar. Equilibrar, o que eu digo é a natureza. Pensa, se só tivesse força de ação e nós não tivéssemos uma reação para compensar isso daí, nós estaríamos desequilibrando o nosso universo, no geral. Portanto, se existe uma força de ação, existe uma força de reação para deixar o nosso universo como um todo em equilíbrio. Porém, tem algumas regras para a gente identificar os pares, né? Assim a gente chama, os pares de ação e reação. E eu vou mostrar essas regras para vocês. A primeira pergunta que eu faço é: quando a gente tem um bloco, uma massa, alguma coisa apoiado na mesa, numa mesa, ele está em repouso. A gente consegue identificar forças nessa situação? É um objeto em cima da mesa. Ele está em repouso, ele está parado. Existe força ali naquela situação? Eu acho que não. Se ele tá parado. Depende, senhor. Que tipo de força? Então, primeiro pergunta é se há força ou não. Então, depende. Tem a força da gravidade que puxa ele pra baixo, por isso que ele tá parado. E não tá caindo. Isso. É a Mas força-peso. obrigando ele a se mexer em outra posição. Então, mas não tem, ele está em repouso. Então, teoricamente, essa força que ele, para tentar se movimentar ali naquela situação, não tem. Mas você acertou uma força. Mandaram aqui no chat também, a força-peso. Isso. Essa força que você falou, Marcus, é por conta da gravidade, né? Essa força é o peso. Então, sempre que tiver a ação da gravidade desse jeito que você justificou, é a força-peso. E aí mandaram aqui no chat também, ó, tem a força normal. Isso. O que é essa força normal mesmo? É uma força que qualquer superfície faz no objeto para equilibrar o sistema. Então, vamos supor, se existisse só a força-peso, como dito, o objeto tinha que estar caindo. Porém, na hora que o que impede dele cair é o apoio, né? E esse apoio tem que fazer uma força para cima, contrário ao peso. Tudo bem? Então você tem o peso para baixo e a normal para cima, certo? Tem alguma outra força no esquema? Aparentemente não, porque eu falei que está em repouso, então não tem nenhuma força lateral puxando e empurrando para lado nenhum. E eu falei que o sistema está em equilíbrio, então esse objeto está parado ali por essas duas forças estarem se equilibrando. Aí vamos lá. Uma das condições da ação e reação é que as forças têm que ter sentido oposto. Analisa aí nosso peso e nossa normal. Tem sentido oposto, né? Acabei de falar, uma para baixo, outra para cima. Então elas estão com o primeiro critério aí, ok. O segundo critério é que as forças de ação e reação têm que estar na mesma direção. Lembra que direção é vertical ou horizontal. Essa normal e o peso tem mesma direção? Tem, né? As duas estão na vertical. Porém, uma está para cima e a outra está apontando para baixo. Mas é vertical, certo? Então, segundo critério, ok. Terceiro critério de ação e reação é que elas têm que ter o mesmo valor. Esse exemplo que a gente passou, elas têm o mesmo valor? Com certeza sim. Apesar de eu não ter falado o valor, mas eu tenho certeza que tem o mesmo valor. Por quê? Porque se elas estão em equilíbrio, uma força tem que ser igual à outra, certo? E
o peso, por exemplo, fosse maior do que a normal, esse objeto teria que estar se movendo para baixo. Se a normal fosse maior que o peso, o objeto teria que estar se movendo para cima. Então, o objeto moveria para o sentido da maior força. Mas, como eu disse, ele está parado. Então, as forças são iguais. Veja, se você ler aqui esse quadrinho aqui embaixo, ó, nós estamos dentro da ação e reação. Ó, corpo A aplica uma força B, corpo B aplica uma força em A. Ó, mesma intensidade, que é o valor, estamos dentro. Mesma direção vertical, que eu falei. E sentido oposto. Peso para baixo, normal para cima. Aí você fala assim, beleza. Normal e peso, então, é um par de ação e reação, né? Aí eu falo para você, não. Não é um par de ação e reação. Como assim não é um par de ação e reação? Tá tudo dentro do que você falou aí, senhor. Beleza, tá tudo dentro do que eu falei aí, mas está incompleto essa ditado aqui do enunciado do livro. Porque um par de ação e reação, nós temos algumas regras. Normal e peso cumpriu essas 3 regrinhas, né? Mesma intensidade, mesma direção, sentido oposto. Mas tem uma outra regrinha que ação e reação tem que cumprir também. Essa regra que a normal e a peso, elas não estão cumprindo. E é o quê? Ação e reação, uma força de ação e a força de reação, nunca estão no mesmo corpo. Se você analisar o nosso exemplo, o peso é o do nosso bloquinho e a normal é o nosso bloquinho que está recebendo. Então você tem as duas forças no mesmo corpo. Ação e reação não pode. Entendeu? E tem um quinto requisito aí também, que uma força de ação e a força de reação, elas nunca se equilibram. E a primeira coisa que eu falei aqui no início é que a normal e o peso estão se equilibrando. Então, por isso que eu sei que ação e reação, que normal e peso não são forças de ação e reação. Fala assim, por essas duas últimas eu não entendi direito, não. Como assim elas nunca estão no mesmo corpo? Vamos lá. O peso é uma força que está aparecendo no bloquinho. Mas quem que promove esse peso no bloquinho? Aí a Marcus falou aí no começo, é a ação da gravidade. Ok. Quem que oferece essa aceleração gravitacional para nós? Peraí, O peso? Então, peso é resultado da ação da gravidade, né? Agora, essa gravidade vem da onde? Quem que faz essa gravidade para nós? O centro da Terra? Isso, é o planeta Terra, né? Então, se você analisar uma situação onde o peso é uma força que aparece no bloquinho por conta da Terra, concorda comigo? Essa força peso, ela surge por causa da gravidade. E quem oferece essa gravidade é o planeta Terra, o centro da Terra, no caso. Então, você concorda comigo que o peso do bloquinho é uma interação entre o bloco e a Terra? Certo? Acabamos de chegar nessa conclusão, né? Então, a reação da força peso também tem que ser uma interação entre o bloco e a Terra. E a normal não é entre o bloco e a Terra. A força normal é entre o bloco e a mesa. Por isso que peso e normal não pode ser ação e reação, entendeu? Uma força é uma interação entre bloco e terra. A outra força é uma interação entre bloco e mesa. Você mudou o parzinho de análise. Então não pode ser ação e reação. Ué, senhor, então peraí. Aonde que vai estar a reação desse peso, então? Ela tem que estar dentro da interação bloco e terra. Ué, e aonde que eu vou achar essa reação? É simples. Quais são os dois corpos envolvidos na sua análise? Não é o bloco e a terra? Se o peso é uma força que está no bloco,
a reação tem que estar na terra. Ué, é assim que a gente analisa a par de ação e reação. Sempre vai ter dois agentes envolvidos. E o par de ação e reação, uma força vai estar num corpo e a outra força vai estar no outro corpo. Ué, como assim, senhor? Não estou entendendo nada. É assim. Se o peso é a força com que a Terra está te puxando, nós podemos falar que nós puxamos a Terra com a mesma força. Aí está a reação. Aí você fala assim, pô, mas como assim? Eu puxo a Terra com a mesma força que ela me puxa? Sim. Então pelo tamanho da massa, que não precisa nem dizer, né? A Terra é gigantesca comparado conosco. Quem vai sentir essa força é o corpo de menor massa. Então, por mais que você atraia a Terra com a mesma intensidade, ela tem uma massa gigantescamente maior do que a sua. A inércia da Terra é muito, muito, muito maior do que a sua. Portanto, quem se movimenta primeiro é o de menor massa, no caso você. Então, entre essa atração de um com o outro, você se movimenta primeiro porque você tem menor massa. Certo? Se a gente fosse fazer um desenho de ação e reação, ele aparece aqui, ó. Mais ou menos o desenho que eu estou falando, ó. A mesa está aqui, ela tem o peso. Aqui está mostrando só as reações de acordo com isso aqui, né? Mas eu queria um desenho, mas é mais parecido com isso. Eu vou até fazer um aqui, peraí. Ó, nós temos o quadro branco, isso. Vou compartilhar aqui o quadro branco com vocês, ó. Whiteboard. Aqui, vocês estão vendo o quadro aí? Ainda não, né? Vamos lá, ó. Nós temos aqui a nossa terrinha. Fazer o nosso planeta Terra aqui, ó. Beleza. Tem uma terra. Estou fazendo de verde, mas eu sei que ela é mais azul que verde. E estou fazendo redondo também, porque eu acredito nela redonda. Os terraplanistas me desculpem. Mas vamos lá. E aí eu vou colocar aqui como se fosse a nossa mesinha analisada. Tá? Então vou colocar a nossa mesinha aqui, exageradamente no tamanho, claro, para podermos compreender a situação dos vetores ali. Tá? Não é difícil desenhar de mãos. Ó, tudo isso para a gente entender a ação e reação, beleza? E em cima da minha mesinha, eu falei que a gente tinha um bloquinho. Eu vou desenhar aqui no bloquinho. Ó. Beleza. Tá na mão. Vamos lá. Você falou para mim que existe duas forças nesse bloquinho. E eu vou desenhar essas duas forças. A primeira força é qual? Bloco e terra, não foi que você Entre falou? o bloco e a terra. Isso. Então eu vou chamar essa primeira força que é abaixo. Se entre o bloco e a terra, então é o peso com que a terra nos puxa. Então aqui está a força peso. Tá? Peso. Beleza. E esse peso, ele vai ser de vermelho. Tá aqui na... Opa. Tá na mão. Ó, vai ficar aqui bonitão. E me falaram que tem a força normal, que é com que a mesa sustenta o bloco, certo? Então, essa normal está para cima, ok? Normal está para cima, tá aqui um Mzão, certo? Essas duas forças vocês falaram que tem no bloco. Bom, primeiro, essas duas forças, como eu falei, elas representam uma parte dos critérios de ação e reação, que é a parte vetorial. Mesma direção vertical, sentido oposto, uma para cima para baixo e mesmo valor. Ok. Mas essas duas forças estão no bloquinho. E eu falei que ação e reação não pode estar no mesmo corpo. Então, por isso que eu sei que normal e peso não se equilibram. Então, vamos achar a reação deles. O peso não é entre o bloco e a terra? Então, a reação tem que estar também entre o bloco e a terra. E é fácil você saber onde está a reação. Por quê? Falei que ação e reação nunca está no mesmo corpo.
uma força de ação está num corpo e a reação está no outro. Então, se o peso já está no bloco, e eu sei que é uma interação entre bloco e terra, a reação tem que estar onde? Na terra, que é o outro corpo envolvido na situação, não é? Estou analisando somente o peso. O peso não é entre bloco e terra. Se uma força já está no bloco, a outra força tem que estar na onde? Terra, que é o segundo agente da situação, concorda? Beleza. E eu consigo já desenhar os critérios dessa força-peso. Como assim? Ela não tem que ter a mesma direção? Tem. Então eu sei que a força tem que estar na vertical, assim como o peso. Certo? Não Certo. tem que ter o mesmo valor? Tem. Então eu sei que vale o mesmo valor do peso do bloco. E o terceiro critériozinho é o quê? Sentido oposto. Então, se o peso aqui está para baixo, a reação tem que estar para cima, no centro da Terra. E quanto vale? Como assim, senhor? Quanto vale o quê? O valor Ah, dessa força aqui? Na Reação. O valor gravidade, da força do negócio verde? na Terra. É. Aí você fala assim, senhor, mas não tem valor, né? Você não falou o número. É, não tem valor, mas se o bloquinho tem o peso P, esse aqui tem que ser o mesmo valor, então vai ser P também. Certo? Ah, Hum, tá. O que a gente só diferencia aqui no esquema é que para simbolizar esse sentido oposto, a gente coloca um sinalzinho de menos na frente. Entendeu? Entendi. Uhum. Então, ó, vamos ver agora se os critérios de ação e reação estão dentro, ó. Vamos ver. Quem são os seus dois agentes envolvidos aí na situação de força? PN. O bloco e a Ah, o terra, bloco. Tá. certo? O bloco e a terra, quais são as forças, qual é a ação e reação entre eles? Bom, a ação é que a terra puxa o bloco com a força peso. Então a reação tem que ser a força com que o bloco puxa a terra. Se a terra puxa o bloco para baixo, o bloco puxa a terra para cima. Direção igual, vertical, sentido oposto, uma para cima, outra para baixo. Tem o mesmo valor? Tem. Uma vale P, a outra vale menos P. O menos é só para simbolizar o sentido oposto, certo? E os dois agentes envolvidos, cada um tem sua força. E um está no bloco e outro está na terra. Isso é um par de ação e reação, galera. Entendeu? Entendeu o esquema agora? Elas estão se equilibrando? Não. Por que não se equilibram? Senhor, tá uma sentido contrário da outra, uma para cima, outra para baixo. Mas, galera, equilíbrio de força só existe quando as forças estão no mesmo corpo. Exemplo, normal e peso. Normal e peso se equilibram ali no bloco, mas as duas estão no mesmo corpo, no bloco. Agora, uma força está no bloco, peso, e a outra força está na terra, menos peso. Como que você vai fazer equilíbrio de forças, sendo que uma força está sendo num corpo e a outra força no outro corpo? Não existe equilíbrio em corpos diferentes, entendeu? Por isso que ação e reação nunca se equilibram, certo? Vamos lá então. Vocês entenderam como é que eu achei a reação da força-peso? Beleza? Então você vai fazer o seguinte, você vai achar a reação da força normal ali para mim. Vai lá. Como que eu faço a reação dessa força normal aí? Ixi, agora, senhor, agora ferrou nada, eu sei que você dá conta, vai. Como é que você acha a reação da força normal ali? Mas força normal aplicada em quê? Então, você respondendo essa pergunta, você sabe partir da onde você acha normal. A força normal é uma força que surge da interação com quem? Ó, eu esqueço, tem gente escrevendo no chat aqui, ó. Não é na mesa? Sim, é na mesa. Mandaram aqui no chat. Ó, a força normal que aparece ali no bloco em azul, ela é proveniente de uma interação do bloco com quem? Com a Com a mesa. mesa. Então, se a força normal está no bloco, a reação dessa força tem que estar na onde? A mesa. Na mesa. Sim.
Se você já identificou aonde tem que estar a reação, basta você fazer o desenho dela agora. Por quê? Porque agora você já achou os parzinhos envolvidos, é bloco e mesa, entendeu? Agora é só você respeitar os critérios vetoriais. Tem que ter mesma direção vertical, no caso aqui, tem que ter mesmo valor. Então, se a normal vale N, a reação vai valer quanto? N. N. E aí a gente coloca o Ah, não era terceiro mesmo. critério. Então, a gente coloca o terceiro critério, que é sentido oposto. E aí você representa como menos N, Ah, tá. entendeu? E outra, se a normal no bloco está para cima, a reação na mesa tem que estar para onde? Pra baixo. Tá vendo como vocês já acharam essa reação? Ela não é tão difícil assim como vocês pensaram. Então, É ó, só. aqui na mesinha, vou tentar fazer na mesa, ó. Dá para ver que tá na mesa? A força ela tá na mesa, ó. Então, se uma tá para cima no bloco, a reação tá para baixo na mesa, porque é uma interação entre mesa e bloco. Quanto que ela vale? Eu vou tentar escrever aqui. Ela vale, Vale e eu N, tá? coloco menos N, né? Para representar o sentido oposto. Beleza? E aí eu vou colocar aqui do ladinho aqui, ó. Pronto. Então você achou dois pares de ação e reação, ó. Bloco terra, peso e menos peso. Bloco e mesa, normal e menos normal. Existe um terceira situação aí nesse probleminha. Faltou uma interação entre quem? Ó, nós temos uma interação entre bloco e terra. Nós temos uma interação entre bloco e mesa. Faltou interação entre quem? Terra e mesa? Terra e mesa. E como é que é essa interação entre terra e mesa? É com a força peso, né? Só que agora o peso da mesa. Então vamos lá. Aonde estaria o peso da mesa? Você faz Estaria. esse desenho. Vai Não, lá, não vai sei. lá. Tá. Não, eu ia chutar, mas acho que acho que ela é errada. É, ó, o peso, põe uma coisa na sua cabeça. O peso sempre é uma força que a Terra propõe para o corpo e é sempre no sentido do centro da Terra. Então, aqui na mesa, e aí eu vou dar uma chegadinha nesse P, um pouquinho para o lado aqui, ó. Eu vou desenhar o peso da mesa aqui. Ó, o peso da mesa para baixo, certo? A Terra está puxando ele, tá? Então aqui eu vou colocar peso mesa, certo? Sim. O que é esse peso mesa? É a força com que a Terra está puxando a mesa para baixo, né? Aonde que está a reação dessa força? Tá no centro da Terra. Pra cima. Beleza. Pronto. Você vem aqui no centro da Terra, a reação. Por que que tem que ser no centro da Terra? Porque a gente já falou, né, que a força peso é uma força que a Terra está interagindo com outro corpo. E quanto ela vale? Menos peso Espelho. da mesa. Conseguiram achar agora a par de ação e reação? Olha lá, ó. Então agora você tem todos os pares de ação e reação aí, ó. Você tem o peso do bloco, que é em vermelho, e menos peso do bloco que está no centro da Terra. Mas, Uma senhor, interação. Oi. você falou que a ação e reação elas também têm valores iguais. E aqui na apostila tá falando que a ação e reação, embora sejam opostas, nunca vão se equilibrar. Mas como assim? Mas, vamos lá. Ter valor igual não é sinônimo de equilíbrio. É por isso que eu estou falando. Você só vai analisar o equilíbrio entre forças quando você analisa o mesmo corpo. Por exemplo, se eu analisar aqui somente o bloco, ó, vamos analisar somente o bloco em laranja aqui, tá? Se a gente analisar somente o bloquinho laranja aqui, qual é a situação que você tem? Ó, você tem duas forças sendo aplicadas nele, né? Normal para cima e peso para baixo, certo? E ele está se movendo para algum lado? Acredito que não, né? Ele está mantendo a inércia dele ali de repouso.
Então, nossa força resultante aqui, posso falar que é zero. Portanto, normal menos peso é igual a zero. Portanto, normal é igual ao peso. Isso é equilíbrio de força. Mas veja que eu estou analisando somente o bloco e veja que eu estou fazendo o equilíbrio entre duas forças de origem diferente. A normal tem a ver com a mesa, o peso tem a ver com a terra, então não são pares de ação e reação. Apesar de que nessa situação aqui, normal e peso têm o mesmo valor também, tá? Por que Senhor, normal e peso têm o mesmo valor também? Porque o nosso bloco está em equilíbrio. Só que normal e peso não são par de ação e reação. A gente acabou de desenhar os pares de ação e reação aí, tá? Então, o que é equilibrar? Equilibrar é quando você tem uma força no mesmo corpo, um par de força, uma puxando para cada lado. Aí elas podem se equilibrar. Agora, ação e reação nunca está no mesmo corpo. A gente acabou de ver aqui, ó, peso do bloco está no bloco e a reação dele está na terra. Como é que essas duas forças vão se equilibrar? Entendeu a verdade. diferença? Ó, Força aqui nós resultante é zero porque o bloco tá em repouso, né? a resultante aqui é zero porque o bloco está em repouso, né? E você não tem movimentação, aceleração para nenhum lado, Sim. né? O peso que estaria puxando ele para baixo está sendo compensado pelo suporte da mesa que aparece essa normal para cima. Então ele fica estático. Faz com que a resultante seja zero e faça com que essas duas forças sejam iguais, tá? Porém, veja, nós estamos analisando somente o bloco. Num corpo só, pode aparecer equilíbrio de força, mas não são ação e reação. Então, normal e peso não são ação e reação. A normal tem a reação dela no outro corpo. O peso tem a reação dela no outro corpo. Agora, quando você analisa no mesmo corpo, nunca é ação e reação. Entendeu? Conseguiu entender isso que eu falei? Vou repetir, ó. Sempre que você analisa o par de força no mesmo corpo, nunca é ação e reação. Gravou? Tipo, eu estou analisando aqui normal e peso no bloco. As duas forças estão no bloco. Não é ação e reação. Para ser ação e reação, uma força tem que estar num bloco, num corpo, e a outra força tem que estar no outro corpo. Certo? Obrigada. Beleza. Apesar de que ação e reação também têm o mesmo valor. Mas veja que o próprio livro diz isso, né? Elas têm o mesmo valor, mas não quer dizer que se equilibram, porque o equilíbrio só vai existir quando você analisa um corpo isolado. Tudo bem? Entendi, Fechou. senhor. Legal. Vamos lá, então. É isso. Acho que dessa parte de ação e reação ficou ok. Vou voltar para o livro. Bom, e aqui nós temos essa partezinha dessa bolinha aqui, é mais ou menos aquilo que eu fiz com vocês, só que eu fiz do zero para tentar começar o desenho já colocando os vetores para você entender melhor como é que fica esse sistema vetorial aqui. Ele usou um livro, eu usei um bloco, mas a ideia é a mesma, tá? Então você tem que seguir esses critérios aí para você conseguir identificar um par de ação e reação, né? Então tá aqui os critérios, ó. Tem a mesma intensidade, quer dizer que tem o Senhor, mesmo você quer valor. compartilhar a tela do desenho que você tinha feito? Aqui, veio. Foi agora? Foi. Aí. Bom, então recapitulando, aqui o desenho, eu fiz esse desenho foi o mesmo que eu fiz ali no quadro branco, porém ele usou um livro aqui, eu usei um bloco, mas é a mesma coisa. E aqui estão os critérios que você tem que seguir para identificar um par de ação e reação. Ó. Tem que ter a mesma intensidade, então vale a mesma coisa, porém sentido oposto. E aí a gente representou o sentido lá pelo sinal menos, né? Um é mais, outro é menos, então sentido oposto. Estão sempre aplicadas em corpos distintos. Então, sempre você vai ter um parzinho de interação, né? Vamos supor,
Se você tiver com o braço apoiado, escorado na parede, existe ação e reação aí no esquema? Sim. Onde que estão as forças de ação e reação? Bom, se a interação é entre meu braço e a parede, uma força tem que estar na minha mão, que é onde está o contato, e a outra força tem que estar onde? Na parede, né? É sempre entre os dois envolvidos, tá? E, portanto, elas nunca se equilibram, certo? Esse 3 aqui pode ter efeito estático ou dinâmico, quer dizer que ela pode ter deformação ou pode ter movimento. O que é a deformação? No caso, se você tiver o par de ação e reação e simplesmente apoiado em alguma coisa e modificado aquela superfície de contato. Mas isso a gente acaba que não vai analisar nesses esquemas. E o efeito de aceleração é que no final do contato entre ação e reação pode haver movimento, né? Exemplo, como que você faz para nadar? Você joga a água para trás para você se impulsionar para frente. Então, é um caso de ação e reação que há movimento. Tá? Como você faz para andar de skate? Você mete o pé no chão, empurra o chão para trás para você ir para frente. Então, você tem um par de ação e reação entre o seu pé e o chão, que no final das contas gera movimento. E qualquer outra situação desse tipo, né? Geralmente em situações onde tem contato, impacto, pode haver movimento e tem sempre um par de ação e reação. Numa luta, o boxeador vai lá e desfere um soco na cara do adversário. Você pode analisar de duas maneiras. O cara deu um soco no rosto do outro ou o adversário deu uma carada na mão do lutador. Ação e reação. Nesse caso, a força é a mesma. Aí você fala assim, mas como assim a força é a mesma? Sim, no impacto, a força sempre é a mesma para os dois. O problema é que o rosto é mais frágil do que a mão. Então o rosto vai machucar mais. Porém, os lutadores usam luva. Por quê? Porque machuca a mão também, dependendo do jeito que pega. Mais um motivo de que a força tem a mesma intensidade. Numa batida entre um carro e um caminhão, colidiu de frente, quem sofreu maior força? O carro ou o caminhão? O carro. Quem acha que é o carro também? Doutor, depende. Eu acho que assim, a força dos dois foi a mesma, só que o carro foi mais atingido porque ele tinha menos massa. Eu acho que também. Então, a força no impacto é igual para os dois, exatamente. Por que que você acha que o carro sofreu mais força? Porque ele deforma mais. Mas a deformidade dele ser maior não quer dizer que a força nele foi maior. Quer dizer que, pelo tamanho do caminhão e do carro, sobra mais pro carro, né? Mas a força no impacto é igual. Tanto que o caminhão também sofre um pouco de deformação. É a mesma situação entre você e a Terra. A Terra te puxa com qual peso? 600 newtons. E você puxa a Terra com quanto? 600 newtons também. Mas olha o tamanho da Terra. Sobra para quem? Para nós, né? Então é a gente que vai se movimentar. Por isso que a gente sempre está em direção à Terra. No caso, uma queda. E não a Terra que levanta até nossos pés. Seria legal, né? Mas imagina a Terra vir em direção a você e bater no seu pé, que joga lá para o espaço. Então, sempre quem tem menor massa, nesses casos de ação e reação, sofre mais. Tá? Como a gente mostrou também, elas sempre aparecem aos pares. Então, tem uma ação, tem uma reação. E acho que é isso, né? Falamos da direção, tem que ser a mesma. Se é vertical, a reação também é vertical. Se é horizontal, a reação também é horizontal. Então, sempre a mesma orientação, que é a direção, porém sentido sempre oposto, uma para cada lado, uma para cada lado. E mesmo valor, que é a intensidade. Então, 5 coisas.
tem que estar em corpos diferentes. E qual que é o corpo? Sempre o parzinho analisado. Tem que ter o mesmo valor, mesma direção, sentido oposto e nunca se equilibram. 5 coisas têm que estar dentro da sua análise de ação e reação. Tá bom? Vou repetir. Tem que estar uma em cada corpo, nos 2 analisados sempre, um par, né, de interação, mesmo valor, mesma direção, sentido oposto e nunca se equilibram. 5 critérios para ação e reação. Tá? E aí a gente acaba a parte teórica dessa de ação e reação. Vamos analisar aqui, ó. Agora a gente tem alguns exercícios, ó. Esse da Mônica é interessante, ó. Faz você pensar nessa situação de ação e reação. Vamos lá, ó. Vou ler com vocês, ó. Em tirinhas é muito comum encontrarmos situações que envolvem conceitos de física, inclusive tem sua parte cômica relacionada, de alguma forma, com a física. Considere a tirinha envolvendo a turma da Mônica. Vamos lá, ó. O que está acontecendo aqui? Bom, a Mônica está fazendo um cabo de guerra com a molecada aqui e o Cebolinha está caindo da ladeira ali, né? E aí o Cascão fala, Cebolinha, quer parar de torcer para a Mônica? Por que o Cebolinha tem que torcer para a Mônica? Porque se a Mônica perder, o Cebolinha cai, né? Então ele torce para a Mônica puxar para ele sair dali. Aí vamos lá. Supondo-se que o sistema se encontra em equilíbrio. Então a primeira coisa que você vai analisar, todas as forças envolvidas aqui estão se equilibrando no sentido de que não tem movimento nesse problema. Então o Cebolinha continua pendurado, os menininhos puxando para um lado, a Mônica puxando para o outro, mas não tem movimento. Isso é o que eu quero que vocês entendam. O sistema não tem movimento, tá? É correto afirmar que, de acordo com a lei de Newton, ação e reação. Vamos lá, a gente tem que achar ação e reação aí no esquema. Vamos ver a letra A, ó. A força que a Mônica exerce sobre a corda e a força que os meninos exercem sobre a corda é um par de ação e reação. Concorda? Acho que não, senhor. Bom, eu também acho que não. E como que a gente fala, como que a gente faz para saber se não mesmo? Lembra que eu falei que ação e reação sempre entre 2 agentes envolvidos? Aqui nós temos 3, ó. Mônica, corda e os meninos. Então não pode ser par de ação e reação, né? Se você quer analisar ação e reação entre a Mônica e a corda, então uma força está na Mônica, outra força está na corda. Aqui ela está falando a força da Mônica na corda e dos meninos na corda. Entende que você não está usando os mesmos 2 corpos envolvidos? Uma relação é Mônica-corda, a outra relação é os meninos e a corda. Então não pode ser ação e reação. Então esse aqui não. Letra A não é não. Vou riscar. B. A força que a Mônica exerce sobre o chão e a força que a corda faz na Mônica. Vixe, aí misturou tudo, né? Ó, a Mônica faz uma força no chão. Aonde que estaria a reação? A força que o chão faz na Mônica. Mas ele fala que é da Mônica que a corda faz na Mônica. Então ele misturou 3 também, ó. Mônica, chão e corda. Não dá para ser ação e reação, né? Então você corta também. Estão acompanhando aí ou não? Sim, senhor. Beleza. Beleza. Letra C, ó. A força que a Mônica exerce sobre a corda e a força que a corda faz sobre a Mônica. Opa! Esse aqui tá legal, hein? Ó, quem são os agentes envolvidos? Mônica e corda, né? Mônica e corda. E aqui também, ó, corda e Mônica. Uma força tá num, outra força tá no outro. Vamos lá, ó. A força que a Mônica faz na corda, então essa força tá na corda, e a força que a corda faz na Mônica. Então essa segunda está na Mônica, ó. Uma força na corda, uma força na Mônica, com certeza sentidos opostos, mesmo valor, mesma direção. Eu gostei dessa. A C tá muito legal. Vou marcar. Vamos ler a D e a E só para contrariar. Ó. D. A força que a Mônica faz na corda
e a força que os meninos fazem no chão. Nossa, agora misturou tudo, né? Mônica, corda, Então, aí tá falando de menino, meninos, chão. né? Com Então, certeza não é. Misturou todo mundo, ó. A corda, a Mônica, os meninos, o chão, tem trocentas relação aí, menos de ação e reação. E por último aí, ó, a força que a Mônica exerce na corda e a que o Cebolinha exerce na corda. Aí você fala assim, pô, senhor, poderia, não poderia? Porque se a Mônica puxa, o Cebolinha sobe. Se a Mônica solta, o Cebolinha desce. Então, mas faz aí, sentido. né? Mas só que se você analisar os agentes envolvidos, você tem três novamente. Mônica, Cebolinha e corda corda. e Cebolinha. Então, sempre um par de ação e reação vai ter dois camaradas envolvidos somente. Por isso que a letra C continua sendo válida. Mônica e corda, né? Então, é Uhum. sempre dois envolvidos, uma força num, outra força no outro. Beleza. Só pode ser a letra C. Então, tá aqui, ó, a resposta é a C. Certo? Viu que não é tão difícil identificar a par de ação e reação, né? A gente consegue identificar aí mais ou menos, sempre analisando quem são os envolvidos. Tá? E aí, ó, o módulo 50, na verdade, começa aqui leis de Newton, ó, que, se você olhar no seu livro, vai do 50 ao 54. Mas cada semana eu vou fazer 2 módulos. Então, essa semana foi o 49 e o 50. Semana que vem, 51, 52. Semana que vem, 53, 54. Então agora nós vamos ficar 2 semanas, as próximas 2 semanas, aplicando essas ideias de ação e reação, certo? Como a gente falou no início aqui, a física tem que ser uma prática constante. Você tem que treinar ela para você ir identificando. Pô, senhor, legal, hoje eu entendi ação e reação. Então tem que ser dois envolvidos, a força tem que estar num e a outra força no outro, não se equilibram, ok. Aí você fica a semana inteira sem olhar esse negócio. E aí na sexta-feira que vem, você vem aqui querer fazer exercício. Meu, você vai ter esquecido já, certeza. Então você tem que, pelo menos no meio da semana aí, dar uma olhadinha e falar, opa, deixa eu ver o que era física mesmo, para eu não chegar perdido na sexta. E aí você vai lá, olha o negocinho, e não entendi, entendi mais ou menos, anota o que você não entendeu. Faz na sexta-feira que vem. E é assim que a gente vai construindo, entendeu? Vamos lá, vamos ver se tem algum exercíciozinho legal aqui para fazer, ó. Aqui os exercícios aqui, eles já têm umas, as resoluções, eu não gosto, mas vamos tentar fazer isso aqui, ó. Em uma performance de patinação no gelo, um casal de bailarinos apresenta um número em que, em um determinado momento, os bailarinos se empurram mutuamente. O que é isso, se empurra mutuamente? Eu empurro ela e ela me empurra ao mesmo tempo, os dois com a mão junta e vamos empurrar junto, certo? A fim de se afastarem um do outro em linha reta. Deve fazer parte da coreografia isso daí. Bom, durante o empurrão, a bailarina tem uma massa de 64 quilogramas. Ela adquire uma aceleração de 0,25 em relação à pista. Então, ela se moveu para trás com essa aceleração, né? Consequentemente, o bailarino, com 80 quilogramas, é a massa, adquire também uma aceleração, mas no sentido oposto. Lógico, né? Um empurrou o outro para o lado oposto. No caso descrito, considere o atrito entre os patins e a pista desprezível. Beleza. Nessa circunstância, a aceleração do bailarino. Bom, primeira coisa que a gente tem que identificar nessa situação. Com certeza é um par de ação e reação, certo? A força que o cara empurra a garota e a força que a garota empurra o cara, porque eles se empurram ao mesmo tempo. O que a gente acabou de falar das batidas aí, de carro e caminhão, de soco no cara do atleta, o que a gente falou? Quando tem contato, ou de colisão, ou de empurrão mútuo, quanto vale a força para um e para outro? É o P, não é? Não, em termos É igual, de não é? é A igual, força deles isso, é igual. em termos de análise, a força é igual. Então eu posso falar aí que a força
A bailarina, digamos que é Bzinho, faz no seu companheiro, tem que ser igual à força que o bailarino grandão faz nela. É um par de ação e reação, entendeu? Então, se você compreendeu que é uma ação e reação, você sabe que elas têm que ter o mesmo valor, beleza? E que valor que é esse? Bom, se é força, então é m vezes a. Massa igual a aceleração, massa igual a aceleração. Porém, aqui é a massa da bailarina e aqui é a aceleração da bailarina. Aqui é a massa do bailarino e aqui é a aceleração do bailarino, certo? Qual é a massa da bailarina? 64 vezes. Qual é a aceleração dela? 0,25. Qual é a massa dele? 80. Qual é a aceleração dele? É a pergunta do problema. Olha aí qual que é a dificuldade matemática que nós temos. Nenhuma, é só você isolar a variável AB ali, tá? Se você quiser multiplicar o 60 com o 25, fica à vontade. Eu vou multiplicar aqui também para agilizar o processo. 60 vezes 0,25 dá 15. Então vai ficar 15 igual 80 vezes a aceleração do bailarino. Qual que é o próximo passo agora? O 80, e aí é uma coisa que vocês às vezes costumam errar nas soluções matemáticas. Ah, o 15 é menor, então o 15 que está dividindo. Não, cara. Analisa a parte matemática. Se o 15 está aqui, do outro lado, em cima, ele continua em cima. Quem vem dividindo embaixo aqui é o 80. O 80 que está multiplicando a variável. Então, o 80 passa para o outro lado com a operação oposta. Se o 80 está multiplicando, vai para lá, dividindo. Oposto à multiplicação, divisão. Igual a B. Então, a aceleração AB é só você pegar o 15, dividir por 80, e vai dar 0,18 na minha conta. Metros por segundo ao quadrado. Tá? Beleza? Fechou? Nós temos valor aí disso? Não, senhor. Não tem Ó, nenhum 0. hã? Não tem 0,18. Então, tem 0,20, 0... Eita. Vê se eu errei conta aqui, peraí. 65. 64. 64 vezes. É 16, eu tinha feito aqui, eu coloquei 15, é 16, eu errei a multiplicação, ó. Falei do 6 e eu que errei, ó. Aqui, ó, 64 vezes 0,25, ó, 64 vezes 0,25 é 16, eu pus 15. 16, então aqui é 16, então peraí, agora é 16 dividido por 80, dá 0,2. Ah, aí sim. 0,2, que é a mesma coisa que 0,20, certo? Então é letra D, ó, 0,20. Beleza? Agora eu vou ensinar uma sacada para vocês, ó. Tá aqui, ó, continha, então. 60, 80, pá, 0,20. Eu vou ensinar uma sacada para vocês. Presta atenção, ó. Você concorda que quem tem maior massa do esquema aí é o bailarino, certo? E a gente sabe que quem tem maior massa, numa situação de ação e reação, quem tem maior massa é o que se movimenta menos, não é? Por exemplo, entre você e a Terra, quem tem maior massa é a Terra, por isso que ela fica parada, né? Num caminhão e um carro, na hora que bate, quem sofre mais? É o carro que tem. O caminhão geralmente fica mais parado, né? Porque ele tem maior massa. Então, cara, nessa situação do bailarino, eu tenho certeza que a aceleração do bailarino seria menor. Por quê? Porque ele tem maior massa. Então, tanto que as alternativas, todas as alternativas são menores, ó. 0,10 menor que o 0,25 da moça, 0,14 menor que o 0,25 da moça,
16 menor que o 25, 20 menor que o 25 e 24 menor que o 25. Agora, dá para a gente supor uma das acelerações se comparado a massa entre eles, ó. Por que que não poderia ser a letra A 0,10? Porque se você comparar 0,10 para o rapaz e 0,25 para a moça, é menos que a metade, certo? Mas para ele ter menos que a metade de movimento, ele tinha que ter o dobro de massa. Ele não tem o dobro de massa, e o dele é 80, o dela é 64. Então tá ali meio próximo, né? Válido para o 0,14 também, ó. Para ele ter só 0,14, ele teria que ter muito mais massa do que 80. Então, se você for... E o 24? O 24 também não pode ser, por quê? Porque está muito perto do 25. Então, a massa deles teriam que ser quase que parecidas. Então, a gente chutaria entre o 16 e o 20. Então, se você analisar desse jeito, aumenta a massa, diminui a aceleração. Mas aumentou com qual proporção a massa dela, né? Se você pegar esse 60 e 80, viu? Deixa eu fazer uma continha meio maluca aqui, ver se dá certo. Ó. 80 dividido por 64, ó, 1,25. Aumentou 1/5. Contar 60 dividido por 80. Pronto. É isso mesmo. Se você analisar a relação da massa com a aceleração deles, vai dar aproximadamente 3/4, né? Então é a mesma coisa que você pegar a sua aceleração, 0,25, multiplicar por 0,75. Olha lá, dá quase 0,2. Então, é você analisar a relação de massa e a relação de aceleração. Tem que ser a mesma, só que se a massa aumenta, a aceleração diminui. Em mesma proporção, certo? Se eu diminuir 20% da massa, se eu aumentei 20% da massa, eu diminuo 20% da aceleração. Entendeu? É isso que eu quero dizer. É inversamente proporcional a aceleração e massa. Tá certo? Ajuda um pouco a você tentar chutar, caso não lembre dessa solução. Tá bom? Deu para entender, galera? Como é que é esse esquema? Tentem fazer aí esse 2, que também é a mesma ideia. Nós temos aqui alguns outros exercícios, ó, sempre mostrando a parte da relação de peso, peso com ação e reação, coisas do tipo, que você vai entender como que funciona essa questão de ação e reação, certo? Dá tempo de a gente resolver mais um. Gostaria de resolver esses 5 aqui. Pode ser? Tranquilo, senhor. Vamos lá. Vou resolver esses 5 aqui, por quê? Porque ele não tem alternativa, ó, ele é de solução, então aí você não tem as respostas prontas. Né? Vou resolver ele aqui com vocês. Deixa eu ver. Vou pegar um. Ó. Eu estou abrindo um outro arquivo aqui para conseguir. Eu vou recortar. Opa, eu vou recortar e colar para não aparecer a resposta. Aí. Vocês não estão vendo nada que eu estou fazendo. Ó, peraí, ó. Aí. Diminuiu demais, não estou vendo. Aumenta aqui de novo. Pronto, aqui, ó. Na verdade, eu vou compartilhar com vocês aqui, ó. Word, é isso, ó. Eu coloquei aqui no Word, porque aí não aparece o gabarito. Senão a gente vai ficar colando as respostas. Ó. Vamos lá, ó. Em um local onde a gravidade é 10, o efeito do ar é visível, um livro de massa 1 kg, então o livro tem 1 kg, está se movendo verticalmente para cima, com um movimento acelerado, e a aceleração vale 2. A moça, então, está movimentando ele para cima, certo? Em virtude da ação F da mão da pessoa. Então, a moça está levantando.
É uma moça ou um rapaz de cabelo comprido? Não sei, né? Falei moça, mas tá de calça. Não sei, senhor. Eu É. acho que é uma moça mesmo. Calcule a intensidade do peso do livro e da força F. Bom, peso do livro é fácil, né? Ó, força-peso, como a gente calcula peso? Peso é igual massa vezes gravidade. Força-peso não tem muito segredo, né? Então, como é que a gente calcula aí o peso? Vamos lá, ó. Peso é igual massa. Quanto que é a massa do livro? Tá falando aqui, ó, 1 quilograma. Então, 1 vezes gravidade, 10. Então, nós temos que o peso do livro vale 10 newtons. Tranquilo? Então, a força-peso em si, ela é bem de boa. Agora, vamos para a força F. Como que a gente calcula a força F com que nós estamos trabalhando aqui? Aí você tem que lembrar da força resultante. Porque, ó, o livro está se movendo para cima, com aceleração 2. Mas você tem o peso compensando para baixo, você faz força resultante aqui no esquema. Força resultante igual massa vezes aceleração. Mas quais as forças que você tem? Ó, a aceleração não está para cima? Então eu vou pegar a força F que está para cima também, fazer o sentido positivo para cima. Então fica F menos P. Deu para entender isso? Por quê? O F está no mesmo sentido do movimento. Lembra que eu falei a importância de você colocar o movimento no seu problema? Porque para aquele sentido ele fica positivo. Então, se o F está apontado para o mesmo sentido do A, então F é positivo. P está no sentido contrário. P é negativo. Igual a M vezes A. Vamos lá. F é a pergunta do problema, menos o peso, já vi que é 10, igual massa 1 vezes a aceleração, que é 2. Então, como que fica? F menos 10, ainda vou colocar o menos 10 do lado de cá, primeiro para resolver a multiplicação, 1 vezes 2 dá 2, né? E agora, F, o 10 que é negativo, você joga para lá como? Positivo. Então, vai dar F é 2 mais 10, que fica 12 newtons. Certo? Bem tranquilo, né? Então, ó, o peso você identificou que vale 10 e a força F você identificou que vale 12. Faz sentido esse resultado? Até faz, né? Porque como você está conseguindo levantar o livro, então a força para cima tem que ser maior do que a força para baixo. Força para cima vale 12, força para baixo vale 10. Então você está conseguindo levantar. Por quê? Está sobrando 2 aí para cima, né? Que é a força resultante. Que é exatamente o valor da força resultante. Então, qual que é a força resultante? 12 para cima menos 10 para baixo. Então, a força resultante vale 2. Certo? Legal. Vamos para a letra B, ó. Caracterize em intensidade, direção e sentido a força que o livro exerce sobre a mão da pessoa. E agora? Agora que pegou, né? Bom, é só você analisar a origem da força que a mão da pessoa faz no livro. Porque se você quer uma força que o livro exerce na mão da pessoa, é exatamente a força F, não é? Não é o livro, a força que a mão da pessoa exerce no livro? É É isso. exatamente a força F, não é? Portanto, Aí a gente tem que identificar qual força que é, né? Que no caso aí seria uma força vertical. então, é vertical. Ó, a força que o livro, ó, a força que o livro exerce na mão da pessoa não é a reação da força que a mão da pessoa exerce no livro? Uhum. É Você já. verdade. Então, e qual é a força que a mão da pessoa exerce no livro? É o F, ó, já está aqui, que você já calculou. Então, qual é o valor que o livro exerce na mão da pessoa?
É o mesmo valor, porque é a reação. Então, ó, que essa força, eu vou chamar força do livro, força L, é igual 12 newtons. E aí, qual que é a parte vetorial? Vertical. Só que, ó, se a força que a mão exerce no livro é para cima, a força que o livro exerce na mão é Pra baixo. para baixo. Por quê? Pois essa força FL é a reação da força F. Então, ó, tem mesmo valor, mesma direção vertical, sentido oposto. A força F para cima, a força do livro para baixo. Tem aí o parzinho de ação e reação? Tem, né? A força F é a que a mão da pessoa faz no livro e a força do L é a força que o livro faz na mão da pessoa. Então você tem aí um parzinho de ação e reação. Não precisa fazer conta, você sabe que tem que ter o mesmo valor. Tudo bem? Certo? Por hoje tá bom, pessoal? Tranquilo, senhor. Beleza. É, Ó, agora é só treinar, né? exatamente. Tem alguns os exercícios restantes aí. Agora que eu vi, ó. Sir, não é 16 em vez de 15? Ah, do exercício anterior. É 16 mesmo. Me corrigiram aqui pelo chat e eu não tinha visto. É isso aí, 16. Ainda bem que deu tempo de corrigir. Bom, ó, agora vocês têm alguns aí do módulo 50 para resolver, que tem continha, e do módulo 49 de teoria, tentem fazer para treinar. E na aula que vem, sexta-feira, a gente vai treinar bastante exercício também, só que do módulo 51 e 52. Já usando essas questões de ação e reação, pode cair segundo a lei de Newton, vai cair inércia, agora cai tudo, cai as 3 leis misturadas, tá bom? Mas junto com vocês eu vou fazer para conseguir ajudá-los a entender essa relação vetorial, força para onde, aponta para que lado, quanto que vale, e aí eu ajudo vocês nesse sentido. Show? Ok, sir. Beijo então para vocês. Obrigada, senhor. Bom final de Retorno às semana. aulas. Favor, senhor. Bom fim de semana. Pra você Até também. a próxima sexta. Valeu. Até. Tchau.